Hoje eu quero explicar para você exatamente como que é a forma ideal de higiene do nosso equipamento, do que nós utilizamos para fazer as sessões de terapia de fotobiomodulação. Então você vai perceber que durante essa explicação eu vou falar de 3 passos distintos. Em primeiro lugar, nós vamos falar sobre a higiene dos óculos de proteção, que vocês já sabem o quanto ele é importante para a segurança do profissional, do operador, né, e do nosso paciente. Veremos também como que a gente deve fazer a higiene dos equipamentos, e aqui com 2 modelos, um equipamento portátil e um equipamento de bancada. Veremos também como que devemos fazer a desinfecção e limpeza da fibra, como que remove essa sujidade da fibra, que pode interferir, né, na potência emitida, né, na energia e protocolo que você vai entregar para o seu paciente. Tudo bem? Então vamos lá, vamos começar falando da higiene dos óculos de proteção. Vejam só que aqui eu tenho um exemplo de diferentes óculos de proteção. E como vocês já viram em aulas anteriores, é que realmente nós temos diferentes óculos, porque cada um deles é específico para barrar um tipo de comprimento de onda ou uma faixa de comprimento de onda. E como que nós sabemos disso? Eu também já falei em vídeos anteriores que nós conseguimos identificar qual é a especificidade do nosso óculos pelas informações que vêm acima. Então, cada óculos vem com a sua especificidade e referenciando exatamente o comprimento de onda que ele tem aí, a barreira de proteção. Em geral, os equipamentos já vêm com óculos de proteção específicos, então nós não podemos simplesmente comprar qualquer óculos de forma aleatória, eles são específicos para cada equipamento, para cada comprimento de onda. Em geral, esse óculos esverdeado, mais escuro, ele é sugerido para uso do paciente, porque ele tem uma cobertura maior aí de comprimentos de onda. Em geral, ele bloqueia tanto o comprimento de onda vermelho quanto o infravermelho, sendo seguro para os nossos pacientes. Bom, enfim, independente do óculos, então muito bem selecionado, qual você vai selecionar para usar no seu procedimento, é importante saber como fazer a higiene desse óculos. E os óculos, eles devem ser higienizados a cada paciente em água corrente e sabão neutro. Então nós não devemos utilizar álcool, nem gaze. Nada que possa riscar a lente do óculos que eu estou utilizando, e o álcool também não pode ser utilizado justamente para não remover a barreira protetora, esse filtro que os óculos já vêm específicos, ok? Então, sempre que for higienizar, nós temos que higienizar com água corrente e o sabão neutro. Ok? E aí sim, secar com bastante cuidado para então entregar para o nosso paciente fazer o uso. Ok? Com relação ao óculos, é simples, né? É somente essa lavagem. Então vamos então para a higiene do nosso equipamento. Então vamos lá, eu vou colocar uma luva. E para a higiene do nosso equipamento, é importante que nós tenhamos aí uma série de possibilidades e cuidados, independente do tipo de equipamento, seja um equipamento portátil ou um equipamento de bancada. Para a higiene do equipamento, nós podemos utilizar, então, um pano de alta performance, né, descartável. Nós precisamos desse paninho ou de gaze, ok? Podemos utilizar hastes flexíveis de algodão, ou para quem não tiver a gaze, no centro onde faz os atendimentos, tiver esses suaves já com álcool, a gente também consegue utilizar, ok? Então, como que nós vamos utilizar? É possível utilizar esse pano de alta performance, umedecido com água e sabão neutro, e fazer a higiene de todo o nosso equipamento com esse pano úmido em água e sabão neutro. Todo o equipamento sendo limpo, né? Friccionando esse pano por todo o equipamento, ok? Isso vale tanto para um equipamento portátil, como também
posso utilizar esse mesmo pano umedecido com o sabão para higiene dos equipamentos de bancada. Vale então tanto para o LED, aqui vejam, né? Esse aqui é um LED azul. Podemos utilizar inclusive nessa região aqui de acrílico. No nosso display, friccionando toda a região onde você toca com a mão, enfim, os botões e as canetas, ok? Limpando toda a parte do toque, o fio e a saída da fibra, tanto de uma quanto da outra quando for utilizar. Você pode usar também, para limpar o equipamento, a gaze ou o suave com álcool, onde você aplica o álcool 70 na gaze, evite colocar direto no seu equipamento, faça a aplicação na gaze e com a gaze então umedecida em álcool, você pode friccionar no seu equipamento. Vale ressaltar que se você usa o álcool para a higiene do seu equipamento, é muito importante que você preste atenção para não utilizar esse álcool no seu display de acrílico. O álcool ele não é indicado para a higiene do display e nem para a pontinha da fibra. O ideal para a pontinha da fibra e display é realmente um algodão, uma haste de algodão ou esse pano de alta performance com água e sabão. Joia? Então, se eu tenho aí o álcool, gosto de utilizar o álcool que eu uso. Mesma coisa, evitando as partes então de acrílico, ok? Eu já havia limpado aqui. Então, novamente, eu consigo todo o corpo do meu equipamento e evito a área da saída de luz e do meu display. Bom, vamos lá. Então, se eu limpei com álcool e realmente eu quero agora, né, limpar a minha fibra, qual é a melhor forma de limpar a minha fibra? Depois que todo o corpo do meu equipamento, né, toda a carcaça desse equipamento foi limpa, seja com um pano umedecido em água e sabão neutro ou com o álcool, é importante que nós também higienizemos o display, ok? Então eu posso utilizar então uma haste de algodão umedecida em água e sabão neutro. E com essa haste de algodão eu limpo o meu display, ok? Limpo justamente para que ele não se danifique com o álcool. Passo aqui todo o meu display. Joia, tá? Bom, depois que eu limpo o meu display, eu posso então pegar uma nova haste de algodão para limpar a fibra. Aqui, quando nós tiramos esse adaptador, né, alguns equipamentos vêm com esse espaçador branco, que é muito importante que nós utilizemos em todas as nossas aplicações. Ele não deve ser removido para aplicação, para irradiação do seu paciente, mas ele deve ser removido para a limpeza. Então, para a limpeza da fibra, eu removo o espaçador, com cuidado para que não perca esse espaçador. E com uma haste de algodão limpa, também umedecida em água, sabão neutro, passamos na pontinha, friccionando delicadamente as fibras. Joia? Limpando bem toda essa região. Joia. Limpa a fibra e limpa também o dispositivo. Ok? Usa essa mesma haste para fazer a limpeza do dispositivo. Muito bem. Coloca novamente em posição. E bom, se eu não tenho um equipamento portátil, eu tenho esse equipamento de bancada, como que eu consigo então fazer a higiene da fibra do meu equipamento? Veja só que esse equipamento, por exemplo, que pode ser igual ao seu,
A ponta dele, né, a ponta da nossa caneta é removível. Eu consigo remover essa ponta e aqui consigo ter acesso à fibra, a saída realmente da minha luz. Nesse caso, eu preciso fazer a higiene tanto dessa região quanto dessa outra região. E aqui, sempre com muito cuidado para não perder nenhuma dessas peças, ok? Também com a haste de algodão úmida em água e sabão neutro, sem estar encharcada, tá? Ela é umedecida realmente, eu faço a higiene interna do meu equipamento. Limpo ele por dentro. Joia. Depois que eu faço delicadamente essa limpeza da parte interna, essa região removida, essa ponteirinha que algumas empresas tornam possível a esterilização dessa parte do seu equipamento, algumas sim, outras não, então busque se informar se o seu equipamento pode ou não e na autoclave, essa partezinha. Mas ainda assim, mesmo indo em autoclave, é importante que você faça uma limpeza prévia também com essa haste de algodão umedecida, tanto na parte interna quanto na parte externa. E muitas pessoas perguntam para mim, por que você não utiliza o álcool para fazer também essa higienização? Eu acabo não utilizando o álcool porque o álcool ele pode deixar um pouco de um aspecto embaçado nessa minha lente, que dificulta também a passagem da luz, pode interferir na passagem da luz. Eu prefiro então usar a haste de algodão umedecida em água e sabão neutro. Feito isso, a higiene da fibra na parte interna e nesse dispositivo externo eu recoloco em posição e agora sim está feita toda a higiene. Então, recapitulando, deixei meu óculos limpo, lavei em água corrente com a água, né, e sabão neutro. Já limpei todo o meu equipamento, então toda essa parte externa, mantendo sempre um cuidado com o display, com as fibras, ok? Seja do laser ou seja do LED também. Feito isso, é muito importante o correto, né, o correto embalo, né? Nós precisamos isolar toda essa região antes de colocar a mão e manipular o nosso paciente. Então, a colocação de um plástico filme, que é o mais utilizado realmente como barreira, né, para a utilização dos equipamentos de laser. Então, aqui eu separo um plástico filme, um plástico PVC. E como que deve ser feita essa colocação da barreira? Vejam só que alguns cuidados, mesmo parecendo simples, alguns cuidados devem ser tomados. Então, em primeiro lugar, você deve identificar aonde fica a saída de ar do seu equipamento. Vejam que esse meu equipamento portátil, a saída de ar é na lateral, ok? Fica bem em cima na lateral. Esse meu equipamento que é de bancada fica aqui atrás, então não tem muita relação com as canetas que eu estou utilizando. E eu falo isso por quê? Porque eu não posso bloquear a passagem de ar do meu equipamento. Eu devo sempre isolar somente as partes onde eu vou entrar em contato com a minha mão e a boca do paciente ou a perna do meu paciente, qualquer região que eu vou irradiar do meu paciente. Então, eu devo primeiro, aplicar a barreira nessa primeira parte, então sempre cobrindo os botões, aonde eu vou então encostar com a mão. Deixo bem colocada uma barreira fina, porém que isole realmente toda a região onde eu vou manipular com a mão. Então vejam bem, eu consigo toda a extensão então dessa parte do meu equipamento e deixo livre a região de ventilação. Então essa região não coloco o plástico filme. Então vamos para isolar a parte da ponta.
E a parte da ponta é a mais importante de toda essa colocação do plástico. Por quê? Porque na ponta nós devemos tomar bastante cuidado para o seguinte: eu não posso colocar muito plástico na região de saída da luz. Então vejam aqui que eu consegui encapar toda a região que vai em contato com o corpo do meu paciente, no meu paciente. Deixo liberada a área de ventilação e a região da ponta não pode haver um acúmulo do plástico filme, porque senão a minha luz não chega nos mesmos parâmetros para irradiar o meu paciente. Então, sempre uma camada fina e lisa na ponta do meu equipamento, ok? Esse é o portátil. Para o de bancada é a mesma coisa? Exatamente a mesma coisa. Eu verifico que está bem posicionada a minha ponta, joia, eu vou lá e pego o meu plástico, uma quantidade suficiente aqui, e faço a minha colocação. Nesse caso, eu não tenho a saída de ar na ponta, vejam só, né? Como lisinha ela deve estar. Joia. Por mais que haja um acúmulo de plástico filme no corpo do seu equipamento, não tem implicação clínica. O que não pode é haver um acúmulo na região de saída da luz. Então, está bem colocado. Então, aqui toda a minha caneta já encapada corretamente, e aqui então a saída da luz com uma camada bastante fina, pronto para utilizar. A mesma coisa com o LED, a mesma coisa com o LED, você passa o plástico bem rente, né, em toda a região onde vai haver a manipulação do seu equipamento. Depois que você fez realmente tudo isso, você plastificou, colocou, limpou, tá tudo correto e faz o seu atendimento, um outro ponto muito importante é a desparamentação. Como você tira tudo isso agora sem se contaminar, né? Porque agora o óculos que o seu paciente utilizou está novamente sujo, o equipamento e tudo isso está sujo de novo. Como que nós devemos fazer? Prestar muita atenção na remoção com luvas. Então vamos lá, eu removo o plástico filme do meu equipamento, eu faço a remoção com a minha luva, vou removendo, e eu coloquei bastante plástico aqui, vamos lá. Ele é complicado de tirar, porque ele realmente gruda, mas com paciência a gente consegue remover, tá? Isso, com calma, vai puxando. Removendo com cuidado o plástico com a luva, joia? Ao remover a luva, as duas luvas, descartar no lixo. E aí, novamente, aquele seu equipamento está sujo, ok? Não existe a falsa, né, sensação de que ao colocar a barreira plástica, aquele equipamento fique isento de sujidades após o seu atendimento. Então, novamente, você precisa refazer toda aquela higiene que nós começamos no início do vídeo, ok? Então, novamente, colocar a sua luva e utilizar o álcool, o seu suave e o pano aí de alta performance com a haste flexível, enfim, todo o procedimento novamente, ok? Para finalizar, nós temos aí duas dicas importantes. Então, para quem é cirurgião dentista ou para quem faz alguns atendimentos que utilizam fibras, nós temos aqui alguns exemplos, né, de fibras que nós podemos posicionar no nosso equipamento. Então, algumas empresas, né, oferecem essas fibras
que são capazes de entrar em locais mais delicados, que facilitam a chegada da luz, onde realmente nós queremos fazer a desinfecção com a terapia fotodinâmica, ou essas fibras aqui de uma outra marca, que também nós conseguimos acoplar no nosso equipamento. Essas fibras, elas são descartáveis, ok? Ainda assim, nós precisamos tomar cuidado toda vez que nós vamos acoplar aqui a pontinha do meu equipamento. Então, onde que você consegue colocar? Aqui na ponta, por exemplo, para essa marca de equipamento, você seleciona aqui uma ponteira, a fibra, posiciona no seu equipamento. Então é assim que fica. Adianta eu passar um álcool, guardar e reutilizar? Não, porque a entrega da luz já não será a mesma no seu segundo paciente. Então essas pontinhas você deve utilizar e, enfim, descartar. Joia? Então, será o de descarte. Fora isso, uma última dica, ok? Então aqui os exemplos de fibras. Uma última dica é o seguinte, né? Para quem utiliza os equipamentos para atendimento fora do consultório, né? Vão fazer atendimentos em ambiente hospitalar, home care, enfim, ou tem o seu equipamento e leva para alguns consultórios onde trabalha. Fora então a higiene de todo o seu equipamento e óculos de proteção, você deve também higienizar a sua maleta. Aqui eu tenho um exemplo que eu vou colocar aqui para você. A maleta onde você guarda o seu equipamento, você também deve higienizar, porque se você transportou, né, você manipulou aquela maleta, você deve então higienizar ela antes de guardar o seu equipamento e antes de ir embora daquele centro hospitalar, daquele ambiente que você está fazendo a sua aplicação, os seus atendimentos. Então, sempre friccionar esse pano umedecido ou com álcool. Lembrando que se você for higienizar a sua maleta com álcool, não fazer a aplicação do álcool diretamente, principalmente se for couro, faça no pano ou na gaze e a partir daí você faz a fricção por toda a sua maleta, tanto na parte onde ela fica em contato com as suas mãos ou com a bancada que você posicionou. Então toda a região da maleta deve ser higienizada e principalmente então aonde você coloca as suas mãos, ok? Vamos deixar aqui. Bom, a higiene, apesar de simples, ela exige muita atenção. Então, vocês viram que tanto para a paramentação quanto desparamentação. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo e até a próxima aula.